Fala galera que assiste agora ao vivo ao Rede TV FC, comigo André Luceni, com o José Ian Júnior. Chegou a hora, hein, José? E pessoal em casa, a final da Libertadores começa nesta quarta-feira, Grêmio e Lanús. Na semana seguinte, Lanús e Grêmio. Para vocês, quem é o favorito, qual time tem mais chance de vencer essa Libertadores? A gente está colocando na taxa, José, que o Grêmio tem 2 Libertadores e um Mundial, assim como o Internacional que empatou com ele. Então, se o Grêmio vencer o Lanús, vencer essa Libertadores, ele vai para 3 Libertadores e ultrapassa o Inter com 2. Exatamente, o Grêmio que ficou num jejum de títulos aí, conseguiu ano passado ganhar a Copa do Brasil e viu o Internacional, né, ganhar vários títulos nessa última década. E o Internacional caiu para a segunda divisão, voltou agora há pouco, né, algumas rodadas na Série B, e o Grêmio é campeão da Copa do Brasil e esse ano na final da Libertadores, né? E eu tava com saudade de ver um time brasileiro na final da Libertadores. 3 anos sem um time brasileiro. 3 anos, verdade. 3 anos A gente sem. ficou de 2005 a 2013 com times brasileiros em finais consecutivamente, 9 anos, né? Um período ótimo pro futebol brasileiro. E agora 3 anos sem um time brasileiro na final da Libertadores. O Grêmio volta, né? A gente tem um vídeo mostrando a festa da torcida do Grêmio já nessas últimas partidas, que o Olímpico estava lotado no jogo contra o Barcelona de Guayaquil, por exemplo. E essa final, então, é da Grêmio TV, inclusive, que a gente separou. Qual jogo foi esse? Foi contra o Botafogo nas quartas de final. Olha aí, a atmosfera da arena, espetacular, né? Olha, a torcida jogando aquele papel. Eu acho que essa vai ser a principal força do Grêmio nesse primeiro jogo, né? A torcida. Provavelmente deve esgotar papel picado, que é um tipo de torcida argentina mesmo, que é legal dos times do Sul, né? Aqui no Sul, mais né, ali jogando, os Barra Bravas e tal, porque em São Paulo, no Rio de Janeiro... Os instrumentos também são parecidos, né? Pois é, aqui em São Paulo, por exemplo, olha as bandeiras... Mas quem tá achando que vai ser fácil está muito enganado, né? Porque o Lanús... Um adversário muito forte, eliminou o São Lourenço, eliminou o River Plate, praticamente um milagre, né, na Libertadores. Pouca gente acreditava no Lanús. Se você se lembra, eu sempre apostei no Lanús que ia chegar longe. E nós até falamos, acho que numa final foi exagerado, mas... Quais eram os times mais difíceis para os brasileiros E a gente apostou no Barcelona tal, né? De Guayaquil, que também foi longe, né? Chegou na semifinal, inclusive perdeu para o Grêmio. O Nacional do Uruguai a gente apontava como um time difícil, né? O Lanús ficou no grupo da Chapecoense, né? O grupo 7, ele liderou com 13 pontos. O Nacional do Uruguai ficou em segundo com 8, a Chape com 7. Lembrando que a Chape venceu o Lanús em La Fortaleza, lá na Argentina, mas teve o jogador irregular, o zagueiro, e acabou indo os 3 pontos para o Lanús, considerado 3-0 considerado como WO, né, aquele jogo. E esses 3 pontos que fizeram muita diferença, né? Porque se não fosse isso, o Lanús não decidiria o título em casa, né? Verdade, não ficaria em primeiro, que foi 13 pontos, então ele ficou com 4 vitórias, um empate e uma derrota na fase de grupos, né? E esse Grêmio, José? Acho que foi um dos times, assim como o Corinthians, que jogou bem o ano inteiro e desde o ano passado, inclusive desde o Roger Machado já vem jogando bem, né? Aí veio o Renato Gaúcho, deu uma força ainda maior, o Juliano Macedo, a Maria Oliveira, Vinícius Miranda, temos várias participações aqui com a gente já vai lendo também as mensagens. Exato, mas eu acho que o Renato deu uma cara totalmente diferente. Roger Machado começou o trabalho, construiu esse time praticamente que está aí hoje, né? Mas o Renato Gaúcho também teve um papel muito importante. Inclusive ele contratou alguns jogadores que eram em outros clubes não estavam indo tão bem e recuperou o Edilson. O próprio Cortez. O Cortez está jogando muito bem. Quem lembrava do Cortez, que jogou muito no Botafogo, no São Paulo, não foi bem? O Barros também está sendo importante para o Grêmio, Verdade. querendo ou não, está fazendo gols lá. Não foi bem no Palmeiras, mas no Grêmio voltou a jogar futebol, né, a fazer gols. O Flávio Pena da Silva está falando que vai dar Grêmio nessa final. O Grêmio tem algum desfalque? Vem completo para esse jogo? Acho que o principal desfalque já foi há algum tempo, né? Que já não jogou as semifinais, que foi o Pedro Rocha, que foi vendido para a Rússia. Eu acho que aí depende, né? As finanças do time, mas eu acho que o Grêmio não deveria ter vendido ele. Poderia ter esperado até o final do ano. Que eles queriam o Luan também, né? E o Grêmio ainda conseguiu segurar e acabou vendendo o Pedro Rocha. Exato, mas o Grêmio, então, a única dúvida do Renato Gaúcho é se o ou Everton no ataque. E no meio de campo, Michel ou Jailson. Provavelmente vai entrar o Fernandinho e o Jailson.
que tem jogado nessas últimas partidas. O Michel era o titular, se machucou. Exato, o deve tá sem Jailson ritmo de assumiu jogo. e tá jogando bem, né? O Fernandinho tá mal tecnicamente, o Everton, a torcida fala que ele entra muito bem durante os jogos, mas quando ele começa jogando não é tão bom assim, né? Também tem esse fator, né? E a gente tem algumas fotos que mostram os camisas Passado, 7, né? Do passado do Grêmio, Mas também, ó, a vitorioso gente na vai ver- Libertadores. A Ju vai colocar alguns personagens aí, algumas fotos que a gente separou pra vocês. Olha aí, ó. Esses são os camisas 7, né? O Renato Gaúcho, camisa 7 Em 83. que era atacante, hoje é o técnico do Grêmio. O Paulo Nunes, que também fez história no Palmeiras, além do Grêmio, em 95. Paulo Nunes e Jardel, hein? Aquele ataque de 95. Exato, e o Luan, que pode ser um camisa 7 campeão de 2017, se esse título se concretizar. Aí a Ju vai colocar as outras fotos aí, ó. A torcida tá nesse dilema aí, ó. Nesse "soy louco por Triamérica". Tá se espalhando essa brincadeira entre os torcedores do Grêmio. Virou tipo um mantra, né? Mas Olha. o Roberto da Silva tá falando que vai dar Lanús na cabeça. Não sei se ele é colorado. Aí, ó, tá na tela o Luan, que é o artilheiro do Grêmio na Libertadores. Ele tem 8 gols. Ele tem 7 gols, desculpa. E ele pode também ser um dos artilheiros da Libertadores, por que não? O Escoco do River Plate, Chumaceiro do The Strongest e o José Sandi, que vai participar também Que é do Lanús. Que é do Lanús, que vai participar também da final. Todos têm 8 gols, o Luan tem 7. E eu acho que, pra mim, esse é o cara, um dos principais personagens do Grêmio, que é o Com Renato certeza. Gaúcho. E que bacana. Imagina se ele vence, campeão como jogador e depois foi pro Mundial também pelo Ele Grêmio que- e campeão como técnico. E ele Ia que ser já muito perdeu bacana. uma final, né? Ele treinava o Fluminense, perdeu pra ele, deu nos pênaltis no Maracanã. E eu acho que aquilo marcou muito ele, né? Foi muito Foi um dolorida aquela aprendizado, derrota. né? E o Maracanã tava lindíssimo naquele dia, acho que foi um dos... Ó, aí são das as maiores escalações do Grêmio em 1983. Olha ali na esquerda, embaixo, olha quem tá. Cabeludão. Renato Gaúcho, que era, né, o principal jogador daquele Grêmio. Tinha o Hugo de Leon também, né? festas, que era o capitão. E aí o Grêmio de 1995, timaço esse daí, ó. Danley, Arce, Adilson Batista. Acho que o único grosso aí era o Paulo Rivarola, Nunes. hein? Eu não sei se os gremistas podem falar ou não, mas o único Ó, que era- Roger Machado, que também treinou o Grêmio à direita ali, ó. Lá em cima, à direita. Jardel. Carlos Miguel, que era o meia também, nossa. Não lembro, que André. timaço, hein? Eu não vi esse Paulo time Nunes e jogar, né? Jardel. Porque não E tinha nessa idade. campanha da Libertadores teve aquele 5-0 contra o Palmeiras no Olímpico. E o Palmeiras fez O 5 Palmeiras a 1, fez né? 5-1 no Palestra Itália, quase conseguiu reverter, mas não deu. Grêmio contra argentinos na Libertadores. Já tiveram vários confrontos, né? Sim. Acho que foram 19, né, José? Fala um pouquinho que a gente tem também uma arte, um infográfico, para o José ilustrar um pouco melhor isso. Então, é bem equilibrado o retrospecto do Grêmio na Libertadores contra a Argentina. Ó, 6 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Ou seja, o Grêmio tem que abrir o olho se ele quiser ser campeão aí, né? Porque o retrospecto não é dos melhores. Lembrando que o Grêmio, a última final que ele disputou de Libertadores foi em 2007 contra o Boca Juniors e tomou uma lavada, né? Foi. 3-0 na Bomboneira e 2-0 em pleno Olímpico. Ou seja, o Riquelme acabou com aquele jogo, fez acho que 3 gols, se eu não me engano, Fez nesses... um golaço, uma curva, nossa. Ele fez os 2 gols no Olímpico, eu acho que fez um gol. Lá também. É. E tinha aquele time do Grêmio, tinha o Diego Souza. A gente tava né, vendo aqui, ó. Tcheco. Hoje em dia, acho que quem joga só o Diego Souza em alto nível é o Carlos Eduardo, que passou por vários clubes e hoje em dia tá no Vitória, né? E o Teco, Reserva. zagueiro, que está no Brasil de Pelotas, na Série B, que a Exato, gente comentou né? também, né? Perfeito. E também tem, a gente vai colocar na tela também, brasileiros em finais contra argentinos, né, José? Já foram 13 finais? Eu sempre cresci sabendo que argentino em Libertadores era um rival duríssimo, não importando o time. E olha como o brasileiro costuma se dar mal em finais de Libertadores contra argentinos. São 13 Pouquíssimos. finais e apenas 4 vezes os brasileiros foram campeões. Ó, o Santos ali, ó, em 1963, o Cruzeiro em 1976, o São Paulo em 92 e o Corinthians em 2012, né? Eu acho que essa do Corinthians até, eu me surpreendi, porque o Boca Juniors aqui no Pacaembu quase não fez força, né? Eu acho que o Corinthians até foi muito bem. Sim, Você não acha? Aqui no Brasil, principalmente, Foi, com até certeza. Era o tranquilo Tite, título, né? Era o Tite. E aquele jogo na La Bombonera mesmo, o gol do Romarinho, o Boca também fez um gol em bate-rebate, bola aérea e tal, mas não jogou tão bem, né? Mas aqui eu achei muito fácil até. Foi. Apesar do gol ter saído, acho que numa jogada de escanteio, também o Danilo deu um calcanhar Sim. com o Emerson, e depois o Schiavi
entregou a paçoca para o Emerson Sheik, que fez o segundo também. Então, para exaltar mais ainda esse título. Mas muitos brasileiros já perderam, né, essas finais. Palmeiras, o São Paulo propriamente, que o Grêmio perdeu em 2007 pro Boca, o Cruzeiro, aquela em 2009 pro Estudiantes também. Nossa que, né, senhora. essa foi muito dolorida, que ele conseguiu empatar na Argentina, fez 1-0 no Mineirão e sofreu a virada, aquele time do Verón. Foi, é verdade. Então, geralmente, os argentinos costumam levar melhor sobre os brasileiros, mas são argentinos de mais torcida, né? Também de tem mais isso. nome e tal. E agora a gente vai falar sobre o Lanús, exatamente. A gente vai colocar até uma pergunta aí, time pequeno, uma tarja dele, para saber, porque é o seguinte, o Lanús se denomina o maior clube de bairro do mundo. Lanús é uma cidade e tem o time lá que não tem tanta torcida e nem é considerado um grande na Argentina. A gente está vendo agora o estádio La Fortaleza, que é o apelido, é o estádio Ciudad de Lanús, que é Néstor Dias Pérez, que é o nome do presidente que remodelou o estádio. Então, o Lanús ele foi fundado dia 3 de janeiro de 1915 e tem 102 anos. O Banfield é o maior rival, mas não é da cidade de Lanús, é de uma outra cidade, do bairro de Banfield, e ele é o maior rival. E o Lanús foi 2 vezes campeão argentino, em 2007 e 2016, e também campeão da Copa Sul-Americana em 2013. Eu estava, inclusive, no Pacaembu no primeiro jogo, Ponte Preta 1, Lanús 1. O Lanús depois foi campeão lá na Argentina. No segundo jogo, na Argentina, o Lanús venceu por 2-0. Também foi um título muito expressivo, né? 2013, título internacional, título sul-americano. E agora tenta essa Libertadores, que foi uma festa tremenda. Muita gente chorando. Muita gente que eu não vi acreditavam até, né? Porque estar perdendo de 2-0, precisando fazer 4 gols, foi aqueles milagres do futebol, né? Foi, e eliminou esses 2 gigantescos, né? São Lourenço e depois o River Plate, que é um time o segundo maior, se não o maior da Argentina. Empatado com o Boca, os 2 têm a maior difícil, grandeza, essa história de quem é maior na Argentina, mas o Lanús, como a gente tá ali na tarja, é um time que ele não quer, não quer esse status de grande, de ter a maior torcida, de ser o maior campeão, né? Ele sabe o tamanho que ele tem, né? Exato. Então, e vocês imaginam uma final de um Mundial, Lanús e Real Madrid, por exemplo, caso o Lanús vença o Grêmio. 4 mil torcedores do Lanús estão no Brasil, já chegaram, o elenco também do Lanús chegou nesta segunda-feira para o jogo. E o estádio que a gente estava vendo ali, ele tem capacidade para 47 mil espectadores. Ele foi inaugurado em 1929, mas teve uma ampliação concluída em 2014. Teve um fato também interessantíssimo, enquanto eu vejo as mensagens aqui do Berguise Quatara, o Rodrigo Oliveira, lembrando que o Londrina não foi para a Série A, ele está triste aqui, Série B que a Rede TV transmite. Um torcedor do Lanús, a gente vai colocar uma foto para vocês verem, ficou de cueca para comemorar a classificação. Ele falou com o filho dele, no intervalo do jogo, quando estava 2-1 para o River Plate, se o Lanús virar, a gente precisa fazer um gol nos 5 primeiros minutos do segundo tempo. Se a gente se classificar, eu vou ficar de cueca. Ele disse que o filho dele... feito, né? Ele deve ter mais de 50 anos, quase 60 e tal. Ele disse que o filho dele estava chorando bastante, tem 38 anos, nunca viu o filho dele chorar tanto. E ele, por isso, se emocionou ainda mais com a classificação. O nome dele é Ricardo Veneju. E ele até brincou, né, que depois que ele ficou de cueca, todas as câmeras foram em cima dele, os fotógrafos, ele achou que até ia ser preso, que a polícia filmou ele também, né? Verdade, mas mantiveram lá. Se aqui no Brasil, o pessoal até ia ficar bravo, acho que o pessoal da própria torcida ia ficar bravo. O que você acha? Não Apesar sei, que no momento da euforia... Seu time indo pra final da Libertadores, você vai pensar no torcedor que está do seu lado? Mas o torcedor brasileiro, às vezes, eu não sei, às vezes pega umas birras com algumas coisas, o argentino Talvez, ali, né? Todo mundo levou na esportiva, todo mundo brincou. E quem também declarou apoio para o Lanús foi Diego Armando Maradona. A gente vai ver um vídeo, vocês sabem que ele é identificadíssimo com o Boca Juniors na Argentina, enfim, com o Napoli na Itália, tal. Ele nunca jogou no Lanús, mas ele nasceu na cidade de Lanús. Então ele gravou um vídeo declarando a torcida para o Lanús. Eu acho que... Fala, depois eu vou falar o que ele disse aqui. Essa história do Lanús chegar na final pode ser comparada um pouco com a Chapecoense ano passado na Sul-Americana, né? Que infelizmente teve um acidente, mas o Brasil inteiro, assim, não tem rivalidade e torce para aquele clube. Tirando o Banfield, que a gente estava falando,
todos os clubes vão torcer pelo Lanús, apesar que o torcedor do River deve estar um pouquinho de cabeça inchada, né? Que foi o clube que os eliminou, mas eu acho que a Argentina inteira está torcendo contra eles, principalmente porque é contra o Brasil, né? Contra o time brasileiro. E eu acho que vale, e como eu disse que eu estava lá no Pacaembu na final entre Ponte Preta e Lanús, eu não sou torcedor da Ponte Preta, mas como bom amante de futebol, eu estava lá, fiquei na torcida da Ponte Preta torcendo para eles. Aí o Maradona falou, não posso deixar de dar toda a minha torcida aos meninos e a torcida que acompanha sempre. Deus queira que fique com esse torneio e que Lanús siga crescendo. Ganhando, se consolida muito o coração e o sentimento. Viva Lanús! Não tenho dúvida que vão colocar tudo em campo, ou seja, que vão se doar tudo em campo. O Lanús que já está escalado com o time que enfrentou o River Plate. Andrada, Gomes, Herrera, Braguieri, Velasquez, Martínez, Marconi, Pasquini, Silva, Sandi e Acosta. O Sandi que é veterano, é um artilheiraço, né? Principalmente esse ataque é muito bom. O Acosta está lá há muito tempo. O Alejandro Silva já disputou uma final com o Olímpia contra o Atlético Mineiro, né? 2013. Também é experiente. Esse Gomes é um lateral direito muito bom, muito ofensivo. O Grêmio vai ter que se preocupar com ele ali pelo lado esquerdo, né? Do Cortez. Então não vai ser fácil, não. Eles viajaram com 30 jogadores. Na Libertadores só pode ser relacionado 18, né? Só 18 podem ir para o banco de reserva, mas o Lanús veio com 30 jogadores. E tem uma questão também, que o Lanús não joga com o time titular há 22 dias, desde aquele dia que eliminou o River Plate. Bastante tempo sem jogar, né? Tá falando, né? Será que valeu a pena nos jogos do Campeonato Argentino? Eles não colocaram nos 2 últimos jogos, não colocaram nenhum titular em campo. Eles disseram que preferem ficar treinando para que ninguém se machuque. Mas foi diferente, mas no começo da Libertadores, quando os argentinos fizeram uma greve lá e ficaram muito tempo sem jogar, foi bem ruim, porque lembra do São Lourenço no Maracanã contra o Flamengo? Tomou um vareio, 4-0, porque estava sem ritmo de jogo, estava muito tempo sem jogar também. Óbvio que foram questões diferentes, né? Mas eu acho que ficar muito tempo sem jogar sempre é prejudicial. Um pouco, né? O Grêmio colocou o time reserva neste domingo, mas antes, no meio de semana, jogou com o time titular. E vinha sempre, né, mesclando o time. Ou seja, acho que todo mundo do Grêmio está inteiro para jogar essa Libertadores, chance de ser tricampeão, igual a Santos, igual a São Paulo. Pois é, os maiores, né? Os maiores campeões do Brasil, da Libertadores, ou seja, pouca coisa não é. E passar o Internacional, como a gente falou, né? Questão ali regional. Tá com 3 e o Inter com 2. Ó, a Luana Isabela e o Pablo Henkemeyer falando Dali Grêmio. O Wagner Machado apostando em 3-0 pro Tricolor, em 3-0 para matar aqui já Dali Grêmio. E só uma coisa que a gente não falou aqui, né? Que o último brasileiro que disputou a segunda partida em casa faz tempo. Foi em 1998, foi o Vasco da Gama que disputou a primeira partida no Brasil e a segunda em Guayaquil, no Equador. E venceu e foi campeão em 98, né? E depois, então, o brasileiro sempre decidindo o segundo em casa. Sim, ó, Atlético Mineiro em casa, Corinthians em casa, Santos em casa em 2011, Internacional em 2010, Fluminense em 2008, Cruzeiro em 2009, Grêmio em 2007... Aí teve as finais regionais, né? Atlético Paranaense e São Paulo em 2005 e São Paulo e Inter em 2006, né? O Lanús, como eu disse, ele ficou com 13 pontos e 10 gols de saldo na fase de grupos, né? Sim. O Grêmio, deixa eu só falar exatamente, o Grêmio ficou com 13 pontos, 9 gols de saldo. Se o Luan fizesse aquele... Contra o Zamora, né? Contra o Zamora, que foi 4-0. Se o Luan faz aquele gol de pênalti, o Grêmio decidiria o segundo jogo em casa. A gente até brincou, né? Falando, esse jogo o Grêmio podia meter 8, 9 e ser o melhor da Libertadores ali para disputar todas as fases seguintes em casa, né? Se eu não me engano, o torcedor gremista pode me corrigir, mas eu acho que o Pedro Rocha, inclusive, perdeu uns gols feitos e teve esse pênalti, sei lá, aos 40 minutos do segundo tempo, o Luan bateu muito mal, assim como bateu mal contra o Cássio, contra o Corinthians, pelo Brasileirão. Perdeu a Copa do Brasil. Pois é. Se naquele momento o Luan faz aquele gol, o Grêmio jogaria esse segundo jogo em casa. Ou seja, gremista, se tiver pênalti, não deixa o Luan bater, né? É, verdade. Ele é o melhor jogador do time, inclusive a delegação chegando do Lanús falou bastante sobre ele, o técnico, enfim, os jogadores falando que tem que tomar muita atenção com ele, mas realmente em pênaltis ele não vai tão bem. E enquanto a gente roda mais um pouquinho as imagens da torcida do Lanús, teve uma questão também do drone, José, sobre um possível espião
do Grêmio, que fica analisando os adversários. Notícia da ESPN, né? Muito bem apurada. Pois é. Então, e daí disseram que tem essa possibilidade de um drone ter filmado os treinos do Lanús. Lembrando que o Lanús treinou nos últimos 10 dias com portões fechados, até de olho nessa espionagem. Aí, o preparador físico do time argentino, Diogo Osses, falou o seguinte: nos chegou essa informação de drone, mas não detectamos nada. Pessoalmente, felicito a criatividade da pessoa que quis fazer isso. É interessante saber o que faz o rival e poder cobrir todos os detalhes. Se conseguir fazer isso, felicito. Mas nós não detectamos nada. Disseram que não foi só o Lanús, né, José? Sim, falaram que já está espionando os adversários em várias competições há 3, há 4, 5 meses, ou seja, já, o Grêmio. Já está virando... E no Brasil também isso, será? Sim, ou só, né? Todos no os Brasil, adversários fora. que, não todos assim, mas todos importantes, que ele acha que ele deve tirar uma casquinha ali do clube, né? Renato Gaúcho, então, já chegou. Quem falou que ele estava na praia só jogando futebol aí, chegou mais do que atualizado. A Sandra Stanício apostando no empate. Acho que vai dar empate nesse primeiro jogo, Grêmio e Lanús, na Arena do Grêmio. O José Sandi, que é o apelido de El Pepe, é o grande jogador do Lanús, ele falou que promete fazer uma caminhada de mais de 80 quilômetros da cidade de Corrientes até a Basílica Virgem de Itati. Seria mais de 16 horas andando caso o Lanús vença o título. Na verdade, ele já postou que já faria isso se chegasse na final da Libertadores. E o Messi também fez uma promessa mais ou menos assim, que falou que se o Argentina ganhar a Copa de 2018, ele vai caminhar 38 quilômetros de Arroio Seco até Virgem de San Nicolás. Tem uma coisa, José, que a torcida argentina já está usando, a gente vai colocar a foto na tela, das agências de viagens brasileiras já querendo vender pacotes caso o Grêmio conquiste a Libertadores. A gente está vendo na tela, a gente não colocou o nome da agência de viagem, mas já tem esse flyer aí, esse e-mail rolando em WhatsApp, em redes sociais. Essas brincadeiras que, se der alguma coisa errada, sempre viram piada na internet, meme, né? Aquele gol do Palmeiras, cheirinho do Flamengo, ou seja, fica... Eu acho que não é muito inteligente fazer isso. Não, mas o detalhe é que não foi nada vindo do Grêmio, né? É uma agência de viagem, de Porto Alegre e tal, mas a imprensa argentina está noticiando isso porque, e de repente... Mas olha, pensando que dia 29 o Grêmio for campeão, vão ter pouquíssimos dias aí, para já ir para Dubai, né? Inclusive... Essa foi a primeira vez que a Libertadores foi espaçada, assim, o ano inteiro, né? Então, o Grêmio, se for campeão, já vai ter que comprar passagem, tudo correndo, né, na hora. Inclusive, antes das semifinais, o Grêmio, o Barcelona de Guayaquil, o River Plate e o Lanús já tiveram que mandar uma lista prévia para a FIFA dos jogadores que vão para o Mundial. Porque acaba a Libertadores e já Sabe já quem tem também viajar. fez isso, que virou piada? O presidente do Santos, o Modesto Foi, Roma, falou que já verdade. estava procurando, como que é? Preço de hotel, passagem. enfim, Exato, mas então... Mas ele também justificou alguma coisa assim, né? Que se passasse para semifinais, já teria... Ele deu essa justificativa. A Sandra falou que vai dar empate... Mas também a Cristiane Schwank também participando. Tem a questão que a gente estava vendo, né? O número de partidas de Grêmio e Lanús em 2017, não é, Dezão? Sim, e até você comentou, inclusive, dessa questão do futebol argentino ter ficado paralisado devido à greve dos jogadores, que a federação estava devendo salário. A Ju vai colocar aí o infográfico do número de partidas de Grêmio e Lanús em 2017. Olha essa diferença estrondosa, né? Aí também, será que o Campeonato Brasileiro, que a gente tanto reclama, não é, né? Mas eu acho que Porque aí Grêmio, eu não sei o que é bom, o que é ruim, o Grêmio né? chegou, né, nas finais praticamente de todas as competições. Chegou na semifinal da Copa do Brasil, chegou na final da Libertadores, semifinal do Campeonato Gaúcho, quartas de final da Primeira Liga. Ou seja, olha quantas competições o Grêmio disputou e na maioria delas foi muito longe, né? Verdade. Ele fez 75 jogos contra 40 do Lanús em 2017. 35 jogos a mais é muita coisa. Praticamente o Campeonato Brasileiro, né? E o aproveitamento dos dois está mais ou menos semelhante, né? Do Grêmio melhor, 60,8. O do Lanús, 54,1. Mas também não é nada muito espantoso, muito diferente, né? A arbitragem já foi definida. O primeiro jogo vai ser o chileno Julio Bascuanan.
E o segundo, o paraguaio Henrique Cáceres. A imprensa argentina também já fez o levantamento dos dois para saber entre brasileiros e argentinos qual dos dois árbitros, quem ganhou essas partidas apitadas, né? Então, nos 4 encontros pelo esse árbitro chileno, que é do primeiro jogo na Arena Grêmio, foram 4 jogos entre brasileiros e argentinos, 3 vitórias de brasileiros e 1 empate. O Paraguai, que vai apitar o segundo jogo, foram 7 jogos, 3 vitórias brasileiras, 3 vitórias argentinas e 1 empate. Então a imprensa argentina também já está bem de olho nisso para ver se não vai rolar nenhuma questão da arbitragem nesse segundo jogo. É isso, né, José? Os times da Libertadores também, assim como no Campeonato Brasileiro, já estão mais ou menos definidos lá também. O Boca, que foi o último campeão, o River Plate segundo, estão direto na Libertadores. Estudiantes, Racing e Banfield vão para a pré-Libertadores, assim como tem no Brasil. E o Atlético Tucumã também, que foi para a final da Copa da Argentina com o River. Então o Lanús, se ganhar a Libertadores, já vai direto. E o Independiente está na Sul-Americana também, pode ir direto. A maioria dos países eu acho que já está definido praticamente quem vai para a Libertadores. No Brasil também já estamos no final do Campeonato Brasileiro. Acho que mais um mês assim a gente já vai saber todos os clubes que vão para a Libertadores. Isso, então eles podem ter 8 times e o Brasil, na verdade, pode ter 9, né? Caso o Grêmio conquiste a Libertadores e caso o Flamengo conquiste a Copa Sul-Americana. Bacana, pessoal. Então, vamos assistir esses 2 jogaços de Lanús e Grêmio e Lanús, e torcer aí para o time brasileiro conquistar mais uma campanha. Eu acho que o Grêmio vai ser tricampeão aqui pra gente apostar, se tiver que palpitar. Eu acho que o Grêmio faz o resultado em casa e segura lá na Argentina. O Grêmio tem um time ajustadíssimo. A gente viu ali que o Lanús, dos 40 jogos do ano, só empatou 5. Então, não sei se hoje eles vêm muito para empatar. Enfim, eles... A torcida do Grêmio aí, como a gente está vendo, vai fazer a diferença. Vai fazer a festa. E o Grêmio tem um timaço. Jeromel, para mim, inclusive, deveria estar entre os 4 zagueiros da seleção brasileira, deveria até ir para a Copa, nem que seja na quarta opção, mas Jeromel está jogando muito. Edilson está jogando muito, que no Corinthians era a reserva do Fagner. Além do próprio Luan, Arthur, meu Deus. Essa é a promessa do Grêmio. Toca bem demais a bola. É isso então, pessoal. Lembrando que esse vídeo continua na nossa playlist no YouTube, no portal da Rede TV, na TV UOL e aqui no nosso Facebook. Muito obrigado pela participação de todos e boa semana. Valeu, José.